o que produz esse medo. Será que é a violência efetiva? Eu vejo, Florianópolis não tem uma violência como o Rio de Janeiro, mas a gente tem zonas de alto risco. Sim, sem dúvida. Concentração. E que a polícia está lá presente combatendo essa criminalidade, essa marginalidade, em busca desses inimigos, desses criminosos e desses supostos marginalizados. A polícia está lá também, tanto que há um tempo atrás, o ano passado que eu acompanhei diariamente a mídia, tanto a televisiva quanto a mídia jornalística, escrita, a gente via claramente a atuação da polícia militar, principalmente na rua, combatendo. Ela queria combater o tráfico de drogas. Em Florianópolis, o que ela fez? Botou um centro de observação no Morro do Mocotó, outro aqui no 25, outro ali no Morro. Então, assim, a gente tem uma ilusão de que só existem criminosos nessas faixas sociais, né? A política e a polícia, as políticas de segurança pública e as polícias, elas atuam no combate e a contenção da pobreza. Deixa eu lhe provocar. Esse não é... Eu estou lhe provocando, tá? Sim. Esse não é um discurso muito esquerdista ou um discurso panfletário, explico. Eu já escutei esse mesmo argumento, dizendo o seguinte: por que só se faz ocupação de morro e não se faz ocupação de Jurerê Internacional? Porque claro que tem criminalidade, e talvez muito pior, num grau financeiro muito mais elevado em Jurerê Internacional, ou no Santinho, ou no Campeche, do que no maciço do Morro da Cruz. Só que a investigação da criminalidade nesses locais se dá de outra forma, se dá com inteligência policial, com escuta telefônica, com internet, e não com ocupação de bairro. Tá, mas pergunto, pelos dados de Florianópolis, esse tipo de política empreendida pela polícia resolve? Ah, pois é. Não resolve. Entende? É mais midiática? É mais midiática e outra coisa, é um combate à falta de oportunidade. À medida que a polícia atua no combate às contravenções, aos pequenos delitos, ao tráfico de droga, às lesões corporais, e deixa, de outro lado, uma elite econômica completamente distanciada das suas responsabilidades. Florianópolis é uma cidade que gera trabalho e renda de uma forma muito precária. Entendeu? São pessoas que são completamente excluídas do pacto social e elas não têm lugar. Sim. Elas são pessoas que não têm utilidade social. Deixa eu pegar um contraponto aqui, porque o coronel Edson Souza foi comandante da Polícia Militar de Santa Catarina. Como é que o senhor analisa, coronel, esse tipo de ação da Polícia Militar de ocupação de morro? A professora aqui diz que não resolve. Como muitas outras coisas nesse nosso país, nesse estado, também não resolve. O problema é que nós discutimos muito polícia em razão de ser uma atividade muito ostensiva e está aí aos olhos dos outros, de todo mundo. Quando, na verdade, outros tipos de atividades não cometem os seus equívocos nem seus erros de uma forma ostensiva, onde então não são colocadas em pauta para discussão nos meios de comunicação social. Eu acredito que as polícias, se bem treinadas, se bem preparadas, bem orientadas, né, e ajustadas dentro de um conceito social que nós vivemos hoje, eu acredito que elas serão sempre importantes. Agora, eu nunca tive esse conceito do morro ou do plano, certo? Para mim, todos são seres humanos iguais, independente das adversidades econômicas, mas o bandido está em qualquer local. Eu nunca discriminei que a polícia vai ter que subir no morro ou deixar de descer no morro, porque nos morros, normalmente, todas as pessoas, a grande maioria são pessoas de bens. Sem né? dúvida. Então, são alguns oportunistas, né, que se aproveitam de determinadas fragilidades dessa sociedade. E lá está o crime mais visível, né? E está o crime visível. E de menor potencial, talvez, né? Exatamente. Mas eu acredito que o papel fundamental da polícia, a polícia sim tem uma missão específica, muito bem fundamentada no artigo 144, no parágrafo 5º, quando se fala que cabe às polícias militares a polícia ostensiva. E essa é a missão primordial das polícias, a ostensividade. E nós sabemos que a ostensividade, ela inibe a prática do delito, mas ela não resolve o problema da criminalidade. Porque onde a polícia militar está operando, o bandido não vai exercer a sua atividade criminosa. Agora, o que nós temos que fazer é trabalhar com inteligência. Sim. Isso eu concordo.
A inteligência ela tem que estar realmente nas áreas onde a polícia não pode estar presente, nas áreas conflagradas, para detectar aquele que realmente pratica o delito e aquele que é bandido. Sim, sim. Não é verdade? Sim. Agora, eu também não acredito que ninguém, que qualquer um nasça bandido ou é bandido por livre e espontânea vontade. Ele é fruto do meio, dessa sociedade desigual que nós vivemos, dessa sociedade onde que, no seu entendimento, a segurança ela serve simplesmente para preservar o seu patrimônio e a sua integridade física. Eu gosto muito de uma teoria de um psicólogo chamado Abraham Maslow, que fala da hierarquia das necessidades do ser humano. E ele fala a primeira na pirâmide seria as necessidades fisiológicas, aquelas relacionadas ao comer, ao vestir, ao beber. A segunda é a segurança. Mas não é a segurança da integridade física do patrimônio, mas a segurança da certeza da moradia, do emprego, da escola para o filho, do lazer, que é isso que precisa. Sim. E nós vivemos num país eternamente desigual, onde nós temos uma minoria que controla todos os recursos que nós temos nesse país, em detrimento de uma grande maioria que vive numa adversidade permanente, onde nós vimos, ao longo de algumas décadas, crescer em volta nas zonas periféricas dos grandes centros, as pessoas vindo do interior dos estados, né, à procura de um Eldorado que nunca encontraram, e nenhuma política resolveu isso. Eu trabalhei 33 anos numa instituição chamada Polícia Militar do estado de Santa Catarina, que é considerada uma das melhores polícias do nosso país. Sem dúvida. Mas eu nunca fui convidado para sentar numa mesa como oficial subalterno ou intermediário para discutir segurança pública com uma visão prospectiva de 20 e 30 anos. Sim, sim, isso não se fez nesse esse país. É um problema seríssimo, não é verdade? né? Sem Quantos dúvida. muitos também que incentivaram e motivaram que pessoas viessem de outros locais, ou por o êxodo rural, ou movimentos migratórios, deram o primeiro bico de luz e o primeiro bico de água por troca de um título de eleitor também, e formar essas comunidades. São verdades que não são discutidas. Desde a década de 60... 60... E aí toda essa problemática, ela cai sobre a segurança Isso é bom que pública se dos diga. estados. Até um professor me disse um tempo atrás aqui na área do direito ambiental, desde a década de 60, todos os prefeitos de Florianópolis regularizaram o ilegal. Todos. É Com verdade. um viés eleitoral, né? Não tem a menor dúvida quanto a isso. Há poucos dias, Dr. Rubens Casara, juiz no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, há poucos dias houve no país, em algumas capitais, não foi com grande intensidade, acho que no Rio de Janeiro houve a maior intensidade, a famosa Marcha da Maconha, até com a participação do ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. Eu gostaria da opinião do senhor com relação a esse tema, que pede também, segundo a Marcha da Maconha, a legalização da droga, a descriminalização da droga. E o Rio de Janeiro, que tem essa marca, né, infelizmente, essa marca do domínio do tráfico de drogas. Qual é a opinião do senhor? Qual é o caminho? A questão é complexa. Como toda questão complexa, a gente não consegue encontrar soluções simples. Mas eu acho que a reflexão passa, primeiro, por uma análise de como as coisas estão sendo feitas atualmente. Está funcionando? Me parece que, evidentemente, que não está funcionando. A segunda questão, que eu acho que é importante para a gente analisar, refletir, é se as consequências da repressão, da maneira como hoje é colocada, se elas não são piores do que a própria conduta que se quer evitar. É um problema muito sério, porque muitas vezes... O estudo da repressão é um fator que tem que se levar... Nós temos jovens que não procuram tratamento para vícios pelo fato da conduta ser criminalizada. Nós temos... Até porque não tem vaga, né? Também tem isso também, né? Fila de tá, espera é enorme. Existe uma verba destinada à repressão, ao invés dessa verba ser deslocada a centro de tratamento. A gente vai procurar um assistente social ou um psicólogo ou um tratamento, né, de desintoxicação. Não existe. Aproveitando até o momento da verba para repressão e não verba para tratamentos, por exemplo, o município de São José, ele não é contemplado com um dos 94 projetos do PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Por quê? Porque o índice de criminalidade de São José é ainda baixo. Mas eu queria pelo menos 50% para poder fazer a prevenção. Senão tem que chegar naqueles outros que têm o direito para depois ter o recurso, né? Então é uma coisa assim, é difícil até de se entender, né, uma postura dessa, né? Na questão da droga ilícita, nós temos dois paradigmas, dois referenciais. Um é o da repressão, que nós estamos adotando e não funciona. O outro é da redução de danos.
Eu acho que chegou a hora de a gente experimentar esse outro caminho, que é o da redução de danos. Tentar reduzir